Ficou com vontade de fazer uma apresentação desse tipo? A espera acabou. Agora você pode vir aprender comigo. Vamos lá, então. Abrir primeiro um arquivo novo, do zero. Um arquivo em branco. Primeiro, eu sugiro que você pesquise o tema que você vai trabalhar no seu PowerPoint, que você vai apresentar na internet, para que assim você tenha algumas referências. Então, inicialmente, eu fui na internet e coloquei crianças, música, certo? Na parte de imagens. E aí, eu comecei a perceber os padrões de cores que existem nas imagens. Lembrando, meu público é um profissional da área da educação. Então, eu tenho que ter cores que remetam às crianças, mas que não seja tão infantil, que seja tão cheio de informação. Meu objetivo não é chamar a atenção da criança. Meu objetivo é transmitir a ideia de que o assunto é da criança, sobre crianças, mas que o público é um adulto. Então, vamos lá. Eu escolhi essa primeira imagem, onde eu aqui consigo extrair várias cores, né? Verde, roxo, amarelo, vermelho. E aí eu venho aqui para minha apresentação e vou colocar ela aqui do meu lado. Então aqui eu já consigo trabalhar essas cores. Nessa apresentação, eu vou trabalhar com a fonte mais usual, que é a Arial. Vamos lá então. Esse efeito cortina que eu fiz foi utilizando formas e aplicando um efeito de sombra. Então vamos lá ver como é que faz isso. Eu venho em inserir e em seguida eu adiciono a forma retangular, clico e em seguida venho para cá. Então eu vou usar um preenchimento de um cinza, claro. Em seguida eu venho aqui e aplico um efeito na forma. Eu vou colocar aqui a sombra à direita, que é para dar esse efeito na cortina. Em seguida, eu venho e coloco aqui outra forma, que é um retângulo, menor desta vez. Percebam, se eu coloco um retângulo maior, eu vou ter uma área maior para colocar meus ícones, que eu vou colocar em seguida. Mas, em compensação, essa cortina, se a gente pensar que eu usei nessa apresentação 7 partes, que está voltada para uma introdução, para objetivos, fundamentação teórica, material e métodos, resultados, discussão e referencial. Quanto mais gordinho eu deixar meu quadrado, meu retângulo, né, nesse caso o retângulo, eu tendo a ter uma área muito maior a ser ocupada nesse espaço. Então, nem tão grande, nem tão pequeno. Vamos no bom senso. Eu vou colocar aqui 2,5 de altura. E vou colocar 1 de largura. Do mesmo jeito do fundo da cortina, eu não quero contorno. E o preenchimento eu vou deixar para daqui a pouco, certo? E isso eu vou repetir algumas vezes. Eu posso clicar aqui com o botão direito, copiar e colar algumas vezes. Ou eu posso apertar Ctrl D. O que é isso? Eu vou duplicar o que eu estou fazendo. Então, Ctrl D. Eu já tenho a duplicação daquilo que eu acabei de fazer. E aí, eu vou fazer isso algumas vezes. Já tem 2 formas, eu preciso de 7. Então, eu vou clicar Ctrl D mais 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Camila, mas está tudo do lado do outro. Não é assim que eu quero. Eu quero descendo. Não tem problema, a gente vai chegar lá, certo? Então, eu vou pegar essa minha última imagem aqui, essa última forma que eu estou selecionando. Vou descer. Eu consigo descer só clicando no botão esquerdo e movimentar. Mas eu preciso ter certeza que ela está na mesma direção. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Esperar até minhas guias aparecerem. Então, eu consigo colocar aqui embaixo. Eu então só fiz transladar de cima para baixo. E agora, eu seleciono todas as minhas formas dessa maneira. Como? Que maneira, Camila? Eu clico com o botão esquerdo em cima da minha primeira forma, pressiono o Shift do teclado e em seguida vou clicando com o botão esquerdo em cima de cada figura. Cada forma dessa que foi selecionada, agora eu posso alinhá-la. Então eu venho na parte de alinhar objetos e quero que ela seja distribuída verticalmente.
e em passo de mágica vai ficar organizado dessa maneira. Então aqui a gente tem um espaço entre cada um, mas não tem problema. E agora eu tenho que dar cores a essas abinhas. Então essas cores eu vou extrair dessa imagem. Então utilizando aqui o preenchimento, por exemplo, eu posso selecionar aqui, ó, primeiro, a forma que eu quero. Venho em preenchimento e vou no conta-gotas. E aí eu posso dizer que eu quero aqui rosa. Então eu clico aqui no rosa. Em seguida eu posso dizer que eu quero aqui outra cor. Então eu venho para roxo. Eu quero agora outra cor. Qual vai ser a cor? E aqui, por último, eu vou escolher uma cor. Pode ser essa daqui. O azul pra cá. Pronto. As cores que eu já extraí já foram diferentes da daqui, porque é livre a escolha. O ponto que eu escolho é totalmente livre. Então, aqui eu agora já tenho as minhas cores, certo? Camila, como é que eu coloco aqueles ícones? Meu Deus, eu não sei que site eu vou utilizar. Calma. Você vem aqui em inserir, em ícones, e vai abrir essa tela. Ela faz parte do PowerPoint. E aqui eu posso escrever a palavra música. E várias coisas já vão ser introduzidas aqui, ó. E aí várias coisas já vão aparecer. Então, por exemplo, eu posso primeiro definir se eu quero as imagens preenchidas ou só o contorno. Lá eu usei só o contorno. Nessa aqui eu agora vou escolher o preenchido para a gente ver uma diferença. Vamos lá. Eu vou escolher dessa vez um fone. Pronto. Escolhi 7. E aqui estão. Todas as imagens eu posso deixar na cor preta, mas eu também posso fazer um preenchimento de uma cor que eu já estou usando, por exemplo, a cinza. Eu posso já reduzir todas ao mesmo tamanho, porque estão todas aqui selecionadas, então eu posso vir, ó, e reduzir, deixar menorzinha, certo? E aí, então aqui eu posso já pegar aqui a primeira e vou colocar aqui em cima, a guitarra. Eu posso rotacionar, certo? Se eu quiser aqui em cima, ó, minha guitarra, meu violão, eu posso rotacionar e botar aqui. Eu posso pegar então aqui, em seguida, e colocar todos os outros, ó. Então, aqui a gente já tem nosso degradê. O que é que falta? O fundo, né, o plano de fundo que a gente está utilizando, ele ainda está branco, certo? Então, eu vou colocar uma cor. A cor que eu estou utilizando é o cinza claro. Então, eu venho nessa aba de plano de fundo e em cor de preenchimento sólido, eu utilizo o cinza claro. Eita, Camila, mas olha que negócio feio. Ficou uma foto branca com um fundo cinza. Tem como ajeitar? Tem. Primeiro você clica aqui em formatar a imagem. E em seguida, definir cor transparente. E clicando, você já tem uma imagem bem legal. O que acontece? Eu posso colocar efeito, né, nessa imagem. Eu vou trazer um pouquinho mais para cá. O efeito da imagem. Vamos colocar uma sombra, um desfoque. Tudo isso aqui eu posso estar utilizando. Quem vai definir? Você. Quando tiver escolhendo aqui, e o que os seus olhos mais se agradar é o que você vai escolher, certo? Então, vou colocar esse efeito aqui. Nem sei se foi igual ao outro, mas tá aqui. Em seguida, ó, meu texto, se eu escrever aqui, ó, ele vai ficar atrás. E eu não quero isso. Então, o meu tema escolhido foi música na educação infantil. O texto ficou todo para trás. Isso está certo? Não, porque como é que eu vou ter o meu título escondido? Então, eu venho, puxo aqui, ó, nesse ponto, e venho trazendo até aqui a parte que eu quero. Mas tá agora embaixo da imagem. Agora eu venho e posso centralizar. Seleciono tudo. Posso centralizar, mas não é isso que eu quero. Posso colocar à esquerda. E em seguida, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, já a minha figurinha aqui do lado, certo? E pronto. Se eu quiser deixar de preto, pode ficar de preto. Mas se eu quiser mudar a cor desse texto, eu venho aqui na cor da fonte, seleciono conta-gotas.
E seleciono, por exemplo, a cor do cabelo das duas crianças, que é um vermelho escuro, quase um marrom. E aí eu posso colocar. Em seguida, eu posso deixar em negrito para chamar mais atenção ao título que eu quero dar. E colocar sombra também, que dá um efeito bem bacana. Eu não vou colocar subtítulo, mas você poderia, por exemplo, colocar aqui embaixo seu subtítulo sendo... Aí eu posso colocar esse texto aqui também. Sempre é bom colocar textos com tamanho acima de 20, pelo menos, né? Que é para poder ser legível para as pessoas. E aqui eu já tenho dois textos na minha mesma fonte, vale salientar, né? Que é importante a gente ter isso. E aqui eu posso também trocar, colocar minha fonte de outra cor. Se eu vir aqui, ó, ao redor, tem um ponto que é mais escuro que o vermelho, né? Ele é uma leve mudança. Então eu posso já também buscar. Pegar aqui esse vermelho mais escuro. Vamos lá. Acho que ficou igual. Ficou. Mas não tem problema. Vamos lá. Se eu botar aqui, ó, na minha tela, ó como tá ainda. Ele tá no meio. E esse efeito cortina não é isso que eu quero. Então eu venho aqui, certo? Seleciono, apertando o botão esquerdo do mouse, até o final de tudo que eu tenho. E aí eu consigo selecionar tudo. Então o que é que falta para mim? Posicioná-lo de maneira correta. Então eu venho movimentando. E, será que agora foi? Ó, para ter noção, eu posso colocar um pouquinho para cima. E em seguida descer. E aí eu já tenho meu posicionamento correto, certo? Ah, ficou isso aqui passando, Camilo. O que é que tem? Tem nada, gente, ó. Quando eu venho para minha apresentação, ele não vai apresentar. Ele fica lá escondido. Então agora eu tenho que modificar isso aqui, que não está mais centralizado. E é muito importante a gente ter uma centralização na nossa diagramação. E aí eu trago meus textos para cá, certo? Inclusive eu posso aumentar o tamanho da fonte. Aqui eu posso colocar a logo do curso, da universidade, da faculdade, enfim. Eu posso trabalhar aí de N maneiras. Em seguida, eu quero ir para a minha primeira sessão. Né? Como é que eu vou fazer isso? Se eu dar um Enter, eu vou para uma página em branco. E esse não é meu objetivo. Meu objetivo aqui é que ela tenha a mesma cor. Então, para não repetir tudo, que você pode repetir se você quiser, eu clico com o botão direito em cima e duplico o slide. Ou clico Ctrl D. Eu escolhi o anterior porque não vai ser utilizado pela gente. Então, meu texto aqui, ele não vai mais fazer parte, minha figura também não vou querer agora, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, deixar esse texto zerado, tá? Para poder depois preencher aqui, em cima. Vou posicionar para que fique mais em cima, que é o título da sessão. E aqui embaixo eu vou excluir porque eu não vou precisar por agora, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos pensar no que é que a gente quer. Eu quero que essa minha parte, meu primeiro comando, ele venha para o meu lado direito. Então, nessa duplicação de figura, eu posso fazer o seguinte. Precisar que as cortinas elas estejam do outro lado. E para fazer isso, eu venho selecionar tudinho, vou duplicar. E ao duplicar, eu vou colocar aqui. Porque aos poucos isso vai vindo para cá, certo? Então, eu tenho tudo que eu tenho de um lado, também tenho do outro. Mas antes, eu vou duplicar 7 vezes isso aqui. Pronto, agora eu tenho 7 aqui. Essa daqui, eu quero que vá para o outro lado. Então, eu vou selecionar aqui, até aqui. Porque agora eu vou tirar todo esse miolo que está aqui, exceto o título, que é só clicar com o botão, clicar no Ctrl, e em seguida clicar no título, que ele já vai sair, ó. Ah, Camila, ficou essa partezinha. Relaxa, a gente clica de novo com o botão esquerdo e deleta. Então, agora eu já tenho uma aba para o lado direito. Em seguida, eu vou querer que tenha duas abas na minha parte direita. E aí, eu vou selecionar assim. Porque quem eu quero do outro lado, agora é meu roxo. Então, eu vou deixar ele lá e vou tirar ele do lado esquerdo.
E agora eu vou finalizar esse aqui colocando, né, tirando tudo do lado esquerdo. Pronto, agora eu tenho aqui meu título, né, por exemplo, e aí eu tô vendo essa transição acontecer. Mas tem uma coisa que tá estranha. É o meu posicionamento do título. Então, por exemplo, eu posso trazer meu título mais para a esquerda nessa seção. Eu deixo na mesma altura, mas eu vou alinhando ele de maneira que sempre o centro seja essa parte aqui de fora que eu posso utilizar, não o slide inteiro. Então, vamos lá. Outra coisa, eu agora preciso colocar a cor da fonte. Eu posso pegar o conta-gota e colocar aqui, né, em cima da cor, mas a cor já está aqui, ó, que foi recentemente usada, então é o rosa. Então eu já posso colocar aqui. Em seguida, por exemplo, aqui já é o roxo e eu vou repetir isso de maneira análoga para todos. Agora, vamos colocar sugestões para cada parte do seu template. Essa primeira é voltada para a introdução, certo? E na introdução, a gente tem como colocar alguns elementos, já que o tema, por exemplo, é música na educação infantil, eu posso voltar a utilizar os meus ícones buscando por crianças. Isso é coisa genérica, tá, gente? Você pode utilizar outras coisas, outras imagens na internet. O interessante é que quando eu utilizo esses ícones, eu posso alterar a cor deles tranquilamente, vindo aqui em preenchimento de gráfico e colocando a cor que já estou utilizando. Bem como colocar alguns efeitos de sombra, por exemplo, ou de sombra interna ou externa. E você decidir, certo? E aí eu já tenho esse movimento. Então vamos lá. Se eu quero falar, trazer alguns pontos relevantes, que seja do tipo criança, música, resultados, crescimento, evolução, eu posso trazer apenas palavras. Tá? Eu não preciso estar escrevendo o texto que está na introdução. Eu tenho que trazer pontos que sejam chaves, que sejam interessantes, para que durante minha apresentação eu me guie e não que eu fique lendo. Porque se fosse para ler, seria um texto. E na verdade a gente não está com um teleprompter para ler ou um cartaz para a gente ler. A gente está ali para se guiar. Então aqui eu vou voltar a colocar a fonte Arial, né, que eu ainda não tinha utilizado isso aqui. Eu acabei de inserir uma forma. E aí, eu aqui eu posso deixar maior, né, porque está em 18. Vou deixar em 24. Eu vou centralizar e vou centralizar aqui em relação à minha criança. Tá? Em seguida eu posso colocar aqui, ó, outras formas. Como a música, que a gente já falou, né? Pegar umas notas musicais, por exemplo. E aí eu posso recolorir, como já utilizei. Colocar um efeito, por exemplo, certo? E aí eu posso copiar isso aqui, ou eu posso novamente chegar aqui e inserir caixa de texto, faço um quadrado e em seguida eu posso colocar aqui, ó, escrever música. Só que perceba, como o nosso slide mestre, ele não está formatado, ele está original, ele sempre vai trazer para a configuração original. Então você tem que se atentar a isso aqui, ó. Tá em calibre, corpo. E eu não quero isso. Eu quero que meu texto ele seja todo escrito em Arial, que é a que foi selecionada. E também o texto está em 18. Eu posso abrir aqui e colocar, ou ir clicando aqui do lado e crescendo a fonte. Certo? Então eu quero que seja rosa e que seja negrito. Itálico não, centralizado. E assim eu já vou, né, trazendo alguns pontos. Você pode usufruir da melhor maneira que você acha que é interessante trazer para sua introdução. Então sempre visualize aquilo que você escreveu e que você agora vai falar em uma imagem, para que ela possa te guiar, certo? Isso aqui eu copiei, e aí eu copiei daquele slide. Como é que eu faço para colocar todas as configurações que eu já fiz nessa aqui? Eu clico nela e venho nesse pincel de formatação aqui. E aí, eu clicando nesse pincel, eu agora vou colar aqui. E tudo que está formatado, sombra, cor, já vai direto para lá. Eu não preciso ficar copiando. Da mesma maneira agora, eu vou explicar outro atalho, que é essa parte da música eu posso copiar e colar.
E aí, em seguida, centralizar aqui, ó. E eu posso colocar desenvolvimento. O que é que isso vai me dizer? Talvez pra gente nada agora, mas pra quem tá falando, pode ser um tema em que as crianças se desenvolvam por meio da música. Então, aqui é um ponto a ser tocado, né? Falado, lembrado. Então, a gente não precisa colocar aquele texto todo que você leria. Basta colocar ícones e palavras. Então, aqui a gente já consegue ter uma introdução sucinta e breve. Já aqui, ó, que terminamos, vamos agora para o segundo tópico. O segundo tópico é o de objetivos. O de objetivos, eu sugiro algo simples e direto, né? Tem os objetivos específicos e o objetivo geral. Então, eu vou sugerir o Smart Art, onde a gente vai listar, pode ser esse aqui, ó, é o de lista. Pode ser esse de marcadores verticais. Pode ser esse. Você pode usufruir da melhor maneira, certo? Aqui eu vou colocando o texto, por exemplo, objetivo geral. E aí aqui eu coloco o meu objetivo. Então aqui eu vou colocar o texto do objetivo geral, né? E aqui eu venho para uma seção que é objetivos específicos. E aí eu vou descrever. Se eu tenho 2, se eu tenho 3, se eu tenho 10. 10 é muito. Mas põe seus 3 principais, aqueles que realmente você vai trabalhar. Põe aqui, ó, objetivo 1. Ah, Camila, mas que negócio que tá destoando. Ele não sabe que você está trabalhando com cor X, Y, Z. Então você vem aqui, vamos lá. Fonte, vamos colocar a fonte novamente, certo? O texto está grande, a gente pode diminuir só o tamanho da forma que ele já vai se moldando ao tamanho do que a gente tem aqui, certo? Vamos atentar só para não ficar tão pequeno. A gente nunca acha tão ruim coisas grandes nos slides, mas pequeno demais faz com que a informação não chegue. Então aqui, eu tenho um PowerPoint que já me traz na cor azul. Então eu posso vir aqui na parte superior em Smart e venho colocar alguns efeitos, se você quiser, se não quiser também. Eu posso colocar esse aqui. Só que aí tá em azul. Minha cor não é azul. Como é que eu vou fazer? Eu posso vir com o botão direito em cima da forma. Venho em formatar a forma, certo? E aí aqui, ó, tá vendo que tem um gradiente? Eu posso colocar em preenchimento sólido e já escolher a cor, que é o meu roxinho aqui. A cor lavanda. Da mesma forma, eu venho aqui, ó, posso colocar cor sólida e já colocar na cor lavanda. Ah, agora entendi. E esse texto? Esse texto também eu posso selecionar aqui, ó. Venho na página inicial e já coloco o texto na cor que eu estou utilizando, se for da sua vontade. Ah, mas essa cor aqui não me favoreceu. Então, você pode deixar em preto, por exemplo, certo? Então, aqui a gente já tem uma sugestão de como fazer um objetivo. O próximo tópico é a fundamentação teórica. Vai ser para frente, porque ele está indo para trás em algum momento aqui. Fundamentação teórica, certo? Você pode deixar aqui, você pode... Ah, não quero que esse negócio vá para baixo, que o teórico não vá para baixo. Eu posso trazer, ampliar isso aqui, porque ainda tem um espaço, certo? E aí, em seguida, na fundamentação teórica, eu posso usar também o Smart, inserir Smart Art. Só que agora, olha a diversidade disso, né? Eu posso trazer algo que seja gestão de processos, ó. Tá na aba de processos. Se eu clicar aqui, ele já vai estar aqui. E de processos descendentes. Isso aqui já posso fazer, por exemplo, uma timeline. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 1990, 2000, sei lá, pode ter acontecido coisas interessantes, né? 2003, 2013, 2022, que é o presente. E aqui você já pode, por exemplo, colocar algumas informações que sejam referente a cada ano. Você pode colocar aqui, sei lá, lei tal, né? Geralmente a gente não lembra muito de lei, mas você pode colocar informações pontuais, como um decreto, teve um evento, alguma palavra também em conjunto. O que é que eu posso escrever do lado? Por exemplo, vamos colocar aqui, botar 89, eu boto assim, Constituição. A informação, ela precisa ser guia, eu gosto de repetir isso. E lembrar só com a data, como eu tenho dificuldade, por exemplo, você coloca palavras-chave. Por exemplo, aqui, Lei X de 2000. Sei lá, sabe? Você vai colocando e aí já fica aqui. Mas de uma maneira que a pessoa, ao ler, seja convidada a participar do seu raciocínio.
Ah, Camila, mais uma vez o negócio tá azul. Você pode voltar aqui, ó, clicando com o botão direito, formatar a forma, vai aparecer aqui no campo direito toda essa possibilidade, todas essas possibilidades de preenchimento. Então pode ser sólido. Então agora você vai utilizar essa cor azul. Então pode ser essa. Ah, mas eu não quero essa linha, eu não gostei dessa linha. Tira a linha. Aqui existe. Ah, eu quero com linha. Você pode pôr também. Então vai variar muito, você pode brincar de diversas maneiras. A nossa fonte aqui novamente está incorreta, então a gente volta a colocar. Eu sei que é cansativo, mas é algo que é necessário. Por quê? Imagina estar uma apresentação cheia de fontes diferentes. Eita, aqui ficou ruim, Camila. Como é que eu faço? Né? Então, eu venho aqui, ó, na parte do texto, clico com o botão esquerdo e já consigo movimentar para as laterais e meu texto fica mais ajustado. Não gostei que ficou aqui, posso trazer mais para cá. Então, eu posso clicar em movimentar. Da mesma maneira, aqui do lado, eu posso fazer. Quero que o texto fique mais fora, ao lado do meu ponto. Pode também. Então, você pode trabalhar aí de diversas maneiras. Se você quiser que seja da cor azul, eu venho aqui com a caixa totalmente do meu Smart Art selecionada e clico aqui na cor que eu tenho e já coloco. Se você achou que não tá legal, que você prefere outras cores para destacar, por exemplo, você pode usar esse azul petróleo, que também está sendo utilizado na apresentação, ou um outro laranja, para poder chamar a atenção. Eu vou deixar com o azul, só que para poder destacar um pouquinho mais, eu vou deixar em negrito, tá? E aí, eu já tenho isso aqui. Pronto, agora que eu já tenho minha fundamentação teórica, eu venho para material e métodos. Aqui eu posso pensar qual é o material que a pessoa utiliza. O som. Então eu venho na internet e posso colocar aqui, som, desenho. Eu, por exemplo, quando pesquisei, eu já pesquisei esse daqui. Eu venho, copio e colo aqui em cima, com o botão direito ou com a tecla Ctrl V, eu já coloco aqui minha imagem, certo? Colocando aqui em cima, essa imagem é do formato PNG, então eu já não tenho o meu fundo. E aí eu posso colocar aqui, ó, na lateral, certo? Ah, e o método? Como é que eu posso falar desses métodos? Eu posso vir aqui novamente em Smart Art e posso vir em processos. E aí eu posso utilizar, por exemplo, esse daqui, que é de uma lista contínua com imagem. E aí eu posso trazer essa lista para cá, certo? Colocar parte 1, parte 2, parte 2 e também parte 3. E aí você vai escrevendo. Aqui eu posso colocar uma imagem da internet, do computador, né? Online, por exemplo. Bota aqui, música, certo? Que é uma coisa online. Eu posso trazer isso aqui, se for o caso. Se isso fazer parte do universo que você está trabalhando, é só clicar que ele vai. Eu vou clicar aqui na parte de ícones. Então, vou colocar novamente música, certo? Opa, música. Então, eu vou colocar aqui só simbólico, tá? Aqui. Aí, nesse outro, eu boto simplesmente fictício. E aí você vai colocando a partir da sua demanda. Sempre lembrando isso, porque sempre vai ter alguém dizendo, mas o meu não é assim. Então, né? Colocar esse fundo, por exemplo. E aí aqui eu já tenho. Então, olha como ficou, né? Eu tenho um material aqui para lembrar e aqui os meus métodos que eu posso trazer utilizando ícones que façam me lembrar. E, mais uma vez, ele está fora das fontes, tá? Isso aqui é assunto para outra aula. Como é que eu faço essa configuração do meu slide mestre? Porque isso vai facilitar na hora de estar trazendo esses objetos para minhas apresentações e que ele já vai trazer da cor que eu determinei, na fonte que eu determinei. Então, isso fica para depois. Mas vamos lá. Já coloquei na fonte que a gente está utilizando. A cor, eu venho novamente com o botão direito, forma, e venho colorir na cor agora verde, que é o tom que eu estou trabalhando, certo? Se eu não quiser dessa forma, eu posso vir aqui, ó, alterar cor. Então, eu venho Smart Art, alterar cor. Posso trazer um negócio super colorido, posso trazer em outros tons de verde,
Isso vai caber a você. Você que vai dizer como é o seu. Então, por exemplo, se eu fizesse essa. Se eu quiser deixar. Então, se eu quiser deixar nessas cores, eu posso. Se eu quiser mudar, né, de tom, colocar tom, cor sólida já para o verde que eu tenho, eu posso também. Mas dessa vez eu vou deixar aqui, nessas cores. E aí, eu já consigo ter aqui, de maneira simples e limpa, como falar do meu material e como falar sobre meus métodos. Em seguida, eu venho para a minha parte, onde vai ser resultados, certo? E resultados, eu tenho um resultado que eu posso trabalhar com gráficos, né? Vamos supor que essa pessoa esteja com uma apresentação em que trabalha com crianças e a técnica de desenvolvimento é a música. Então, tem que aferir. Como é que eu vou aferir? Fazendo algum tipo de teste, sei lá. Mas os dados coletados podem ser transmitidos falando, trazendo percentuais. E quando a gente fala em percentual, número, uma das coisas bastante utilizadas são os gráficos. Então, eu venho aqui na parte superior, em gráficos, certo? Adiciono. Por exemplo, posso trazer uma pizza, onde tem um recorte de algum percentual que seja significativo, por exemplo. Vou trabalhar com isso. Vamos lá. Ele vai abrir para mim uma ponte com o Excel, que é uma ferramenta da Microsoft, que está no mesmo pacote Office 365, que fala sobre planilhas. Então aqui eu já consigo mexer, colocar, sei lá, vamos botar aqui, são 10 crianças. Então, 3 conseguiram, 2, 1 e 4. Então a gente percebe aqui que tem uma quantidade maior de crianças, por exemplo, que não tiveram tanto sucesso. Vamos colocar coisa fictícia. E aí agora eu já tenho esses dados. E aí eu consigo, por exemplo, trazer essas informações para cá. Aqui são os lados, por exemplo, os valores, as classificações que ficaram mais desfavorecidas, que é a classificação C e D. E aqui eu faço tipo um recorte do gráfico que eu tenho, onde fala por que essa metade aqui se deu bem e essa metade não se deu. Então eu vou analisar essa parcela só que se deu mal, eu já faço outro gráfico aqui, certo? Então esse é um exemplo que a gente pode estar utilizando. E da mesma maneira que os outros, a gente pode aqui, ó, trazer o texto que há nesse negócio maior, porque não tá, a gente tava nem vendo, né? Vamos botar 28. Eu não preciso, nesse caso aqui, o título do gráfico. Então é só clicar aqui, ó, eu tiro. Ah, eu preciso, então coloco. Ah, eu preciso do rótulo, então coloco. Então você pode aqui modificar de N maneiras, tá? As cores, Camila, não tá daquele jeito que eu gosto, não tá de acordo com o que eu tô usando. Vamos mudar. Então aqui eu posso estar, né, recolorindo. Eu selecionei aqui no amarelo, eu posso trazer esse amarelo para o tom de amarelo que eu tô usando. Esse daqui, que tá em cinza, eu clico em cima, né? E aí aqui eu já posso trabalhar com o tom roxo. Aqui eu posso trazer a cor, tá? Rosa. Aqui posso trazer o laranja que estamos trabalhando. E aqui também eu posso trazer o azul, só que o azul que estamos trabalhando. Então aqui a gente já tem cores que está sendo utilizado na apresentação. Isso faz diferença, porque não está tanto contraste na sua visão, de maneira que incomode. Tem contrastes que são interessantes porque chamam a atenção e prende a atenção. Então a gente tem que tomar cuidado. Então aqui é uma oportunidade de você mostrar o seu resultado de maneira clara, limpa. E se você tem, por exemplo, mais coisas, né, a serem discutidas, eu vou colocar aqui uma seção de discussão, por exemplo. E aí a gente pode colocar nessa seção de discussão outro gráfico, né? Só para ilustrar mesmo outro gráfico. Eu posso trazer um exemplo de gráfico combinado, que é esse daqui. Então eu tenho 3 informações para poder associar e mesclar. Então aqui eu posso colocar ele, tá? De maneira genérica. Eu não vou mexer aqui na categoria dele nem nada, eu vou fechar. Eu vou só editar, colocar a nossa fonte, né, que foi utilizada. Vou colocar aqui 28 para ficar grandinho. Vou tirar nosso título de gráfico. Vou reduzi-lo para que fique mais harmonioso. E aí, aqui eu posso fazer categorias, né? X, Y, qualquer categoria. Eu posso recolorir, como já foi ensinado, tá? Eu posso, só clicando aqui em cima também, eu posso recolorir, ó. Eu posso colocar aqui
o laranja que está sendo utilizado no projeto. Mas eu não gostei disso, eu quero outras cores. Aí você vai lá e formatar a forma e você já faz do jeitinho que já foi ensinado. E aqui tem uma linha também de sobreposição. Aí eu posso trazer uma cor que possa me chamar mais atenção. Vamos ver aqui a cor da linha, ó. Será que esse azul vai chamar? Pode ser. Mas eu tô achando muito fina. Então eu venho aqui na cor do contorno e venho na espessura. Então aqui eu posso deixar, ó, mais grosso. Vamos supor que seja muito fino, e aí eu preciso encontrar aqui a espessura. Posso aumentar a espessura. Já aqui, ó, por último a gente tem as referências, tá? Referências. Então a gente vai colocar aqui, agora, clicando em inserir caixa de texto, certo? Sempre que não tiver uma caixa de texto, você pode inserir. Clico aqui, vou colocar Arial, tá? Vou deixar menor do que o que a gente já havia falado, porque as referências geralmente servem mais para guiar aqueles que vão estar no final e ficou curioso, né? Não é foco de apresentar, é mais ilustrativo. Mas eu venho aqui, eu vou copiar nossa referencial. Vou selecionar tudo com o botão esquerdo ou clicando Ctrl T. Depois vou copiar clicando com o botão aqui direito e em seguida copiar. E aqui em cima eu vou colar. Eu vou escolher esse aqui que é apenas o texto. Por quê? Porque eu quero formatar junto com vocês. Então, ó, ficou grande, não tem necessidade, tem muita referência. Eu posso diminuir e deixar menorzinho. Aqui eu posso também trabalhar com a cor, porque eu tenho uma cor, o azul turquesa, que eu posso deixar aqui. E ficou bem legal. Pronto, finalizamos nossa apresentação. E aí, tinha um negócio lá de obrigado, Camila. Como é que você fez? Eu fiz assim. Eu sempre duplico minha capa e altero algumas coisas para que é como se voltasse para o início. Então eu venho aqui com o botão direito, clico em cima, duplico o slide, pressiono aqui o botão esquerdo do meu mouse e vou descer até o final. E em seguida eu vou mexer nele. Então eu posso deixar aqui, né, as duas crianças. No lugar de ter esse título eu vou colocar o meu obrigada, por exemplo. Já não preciso mais, eu coloco fulano, arroba universidade.faculdade.br. Né? Um e-mail fictício. Por quê? Porque as pessoas podem se interessar em escrever para você. Não sei, né? Vai que tem alguém ali que está assistindo e que não é do seu convívio. Então, sempre é interessante deixar um contato. E aí você coloca. E assim, a gente tem aqui uma apresentação cheia de informações, mas de maneira clara. Falta alguma coisa. O que é? Se eu vir aqui, ó, eu vou passar, mas não vou ter efeito nenhum, certo? Para ter esse efeito, eu vou selecionar todos os slides. Então, eu clico aqui no primeiro e vou com o Shift selecionado até o último slide. E aqui em transições, eu vou aplicar o transformar. Então, ao selecionar essa transição de transformar, tudo que eu tenho no slide, quando eu vou para outro slide, ele vai capturar tudo que é igual e vai movimentar para o lado que ele vai ocupar nesse novo slide. Então vamos ver como é que ficou? Se você gostou do material, gostou da aula, se inscreve no canal para ficar sempre coladinho aqui com a gente e vendo tudo de perto. Se gostou, curte e compartilha com todo mundo que você sabe que precisa de aulas de PowerPoint. Então vamos juntos aprender e fazer PowerPoint sem sofrimentos e dignos de aprovação.